Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, nesta primeira semana do Advento, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nós lemos nesse dia o evangelista São Mateus, no capítulo 15, versículos do 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos esse tempo do Advento, esse tempo de preparação, para que possamos bem celebrar o Natal do Senhor, também recordando esta atitude de vigilância que deve se fazer sempre presente no meio de nós. Hoje lemos o evangelista São Mateus, naquilo que é a conclusão do chamado Sermão da Montanha da parte de Jesus Cristo. E após ter então anunciado as bem-aventuranças, ter dado os seus ensinamentos para a multidão e ter curado muitos doentes, como nos relata São Mateus, dizendo que levavam ao Senhor os surdos, os coxos, os mudos, os aleijados, e eles os curava. E assim então o povo glorificava o Deus de Israel, porque reconhecia em Cristo a presença de Deus, reconhecia que Cristo era diferente daqueles pastores, daqueles mestres que eles tinham tido até o momento. É onde nós vemos Jesus que sente compaixão desta multidão. E sentindo compaixão não quer despedi-los sem o alimento, para que não desmaiem, para que não percam suas forças ao longo da caminhada. E é onde nós vemos então os discípulos que apresentam esses 7 pães, esses 2 peixes, o Senhor que os abençoa, que passa, que entrega à multidão. E é interessante, dentro de toda esta cena, percebermos então, primeiro, esta atitude de Cristo que sente compaixão. Sente compaixão por aquela grande multidão, e que é um sentimento que deve se fazer presente também na vida de cada um de nós, porque o cristão deve alimentar na sua vida os mesmos sentimentos de Cristo. E assim como Cristo sente compaixão daquela imensa multidão, Ele lhes dá de comer, também nós como cristãos deveríamos sentir compaixão dos nossos irmãos e irmãs, principalmente dos mais humildes, dos mais pequeninos, daqueles que sofrem. Mas é claro que dentro deste contexto do Advento, nós podemos entender que este Evangelho também nos faz um convite e que é bastante claro pelo ensinamento de Jesus e pelo seu gesto de caridade. Vem nos apresentar e nos fazer recordar que Cristo é o verdadeiro pão da vida. Nós sabemos que precisamos do pão do dia a dia para sustento do nosso corpo, para podermos levar nossas atividades cotidianas, para podermos ter o sustento do dia a dia e assim seguirmos a nossa caminhada, inclusive a nossa caminhada cristã. Mas Cristo aqui se apresenta como o verdadeiro pão da vida, não um pão que sacia a nossa fome material, mas um pão que sacia a nossa fome de Deus.
E reconhecendo Cristo como o verdadeiro pão da vida, é reconhecermos de fato a ação de Deus que acontece na pessoa de Cristo. Ele que é verdadeiro Deus, que é verdadeiro homem, que é o Verbo encarnado. E Cristo, como o verdadeiro pão da vida, se entrega, se dá a nós, tanto na sua palavra. Recordemos, estamos no momento do Sermão da Montanha, o Senhor estava ensinando aquela multidão, e o mesmo acontece conosco na celebração da Santa Missa. Através da liturgia da palavra, o Senhor nos anuncia, fala conosco. Então, Cristo é o pão da vida que se dá na sua palavra, é o pão da vida que se dá também na Eucaristia. Porque do mesmo modo que Cristo toma esses 7 pães, esses 2 peixes, distribui à multidão através dos seus discípulos, ele também se faz alimento para nós, doando-se a todos nas espécies eucarísticas. E por isso, ao longo de todo este advento, nós somos chamados a procurar nos alimentar deste verdadeiro pão da vida que é Cristo, ouvindo e praticando a sua palavra e nos aproximando dia a dia da Eucaristia. Que possamos, portanto, iluminados por este Evangelho neste dia, nos esforçarmos por nos alimentar deste verdadeiro pão da vida que é Cristo, ouvindo e praticando a sua palavra, participando dia a dia do banquete da Eucaristia. Oremos. Senhor Deus, preparai os corações com a vossa força, para que o vosso Filho, o Cristo que vem, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e mereçamos receber o alimento celeste por ele mesmo servido. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.